Se o irmão puder colocar aí Filipenses 1, está no mesmo, né? Filipenses 1, do 20 ao 24. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido antes, com toda a ousadia Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com o Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Você consegue imaginar Paulo ele falando isso? Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a fé que há em Cristo Jesus, deve pensar: mas que doido, o cara quer morrer, o cara está desejando morrer, é isso? Um sintoma da maturidade espiritual. Não confunda, tá? Não ter medo da morte, não ter medo de morrer, isso não significa querer morrer. E outra coisa, esse medo é a fobia, não é aquele medo apenas que nos causa prudência, né? Ah, não tenho medo de morrer, vou atravessar a Avenida São Pedro no horário de pico, lá sem olhar para os lados. Você vai morrer, meu irmão, vai morrer mesmo, e vai fazer besteira aí. Não é esse medo que eu estou falando, isso é loucura. Eu estou falando da fobia. É daquele medo a ponto da pessoa: puxa, será que eu saio de casa? Mas vai que eu saio na rua, um carro me pega. Para uma pessoa assim, você tem que dizer que tem um satélite que está em órbita aí e está para cair entre hoje e sábado. E não se sabe onde ele vai cair, viu? Avisa essa pessoa. Então pode estar em casa, pode estar na rua, não interessa onde você está. O satélite pode pegar você. Deu na TV, né? Está no jornal isso aí. Mas é a fobia, é o medo exagerado, é aquele medo estarrecedor. Meu Deus, eu não quero morrer de jeito nenhum. Sabe por que isso? Paulo só tinha essa certeza porque ele sabia para onde ele ia. Ele sabe para onde vai, ele sabe aonde ele vai chegar. Quando nós não sabemos onde vamos, o medo toma conta. Eu sempre dou o exemplo da criança, né? Quem é pai aí, ou tem irmãozinhos ou irmãzinhas, sabe que a maioria das crianças tem medo escuro, né? É ou não é? A maioria das crianças tem medo escuro. Mas se você perguntar direitinho, se você investigar com essa criança, você vai perceber que não é medo do escuro que ela tem. Ela tem medo daquilo que pode se esconder no escuro. Você entendeu? Do desconhecido. O escuro em si não causa nada para ela, mas o que pode estar escondido no escuro? É o medo do desconhecido. E esse medo é natural do ser humano. Não conhecer gera medo, gera às vezes até uma fobia. Por que você acha que tantas pessoas se desesperam diante de uma situação de morte? Por que isso? Simplesmente porque não sabem para onde vão, ou para onde foi aquela pessoa que ela ama. Não há uma esperança em Cristo Jesus como Paulo. Temos que prestar atenção nisso, e esse sintoma é muito sério. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, se der tempo. Lucas 7,47, irmão, puder colocar aí. Vocês vão ver que vai ter bastante versículo bíblico, mas não se preocupa, tá? Eu vou tentar ser breve aqui. Lucas 7,47. Por isso digo, perdoados-lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama. Há desejo de perdoar. Se você é maduro na fé, você sente desejo de perdoar. Aquela historinha de dizer assim: ah, meu irmão, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Vai crescer, meu irmão, vai crescer. Você não é maduro ainda não, você é um bebezinho. Você tem que perdoar de verdade, não é fazer de conta que perdoa. Imagina se Deus cumprisse o Pai Nosso na nossa vida, né? Imagina isso. Perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me... O pastor falou isso esses dias na pregação, foi domingo, né? Maravilha, né? Já pensou? Gente, ainda bem que Deus é muito melhor do que nós, né? Aleluia. Glória a Deus. Há desejo de falar de Jesus. Essa nem vai precisar botar ali. Mas lá em 2 Timóteo, Paulo diz assim, ó: pregues a palavra em tempo e fora de tempo.
Você já viu aquela pessoa que diz assim, ó, eu não falei porque não era o momento certo, sabe? O que Paulo está falando aqui? Tempo e fora de tempo, então o tempo é sempre. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter maturidade para saber qual palavra falar. O tempo é sempre, sempre. A palavra é que nós temos que saber diferenciar. Qual palavra falar? Porque a Bíblia, ela não é meia dúzia de folhas, não. A palavra de Deus, ela é extensa, mas o conteúdo dela é mais rico do que a quantidade. O conteúdo é rico. Então nós precisamos buscar e pedir em Deus maturidade para saber qual palavra dizer. Mas se a pessoa não tem vontade de falar para Jesus, está sempre se escondendo atrás daquela desculpa, mas eu senti que não era o momento. Temos que cuidar, irmãos. Isso pode ser um sintoma de imaturidade. João 13,35, se eu não puder colocar aí. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso aqui, irmãos, é comunhão. Amar. Nós temos o costume de chamar de comunhão quando nós nos cumprimentamos aqui, quando nós nos reunimos para almoçar no domingo, logo após a ceia, nós chamamos de comunhão. Mas isso é uma comunhão parcial. Eu posso sentar dentro de um restaurante e comer com 200 pessoas junto de mim e não ter comunhão nenhuma com elas. A comunhão verdadeira é quando nós nos amamos. E o que é amar? É se preocupar com o irmão. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. É você olhar para o teu irmão do lado e saber que ele é um ser humano, que ele precisa do teu carinho, do teu amor, mesmo que ele não demonstre isso por você. Quando nós conseguimos fazer isso, nós temos maturidade. Quando nós temos comunhão, não apenas aqui, nas 4 paredes da igreja, mas quando você encontra o irmão lá fora. Não são poucos os casos que a gente sabe de pessoas que aqui na igreja conhecem, lá fora não conhecem, né? Tudo bem, eu sei. Mas é que eu não vi, não percebi, eu sou desatento. Eu também sou, isso acontece. Mas eu estou falando quando a pessoa propositalmente faz isso. Não vou cumprimentar o irmão ali porque não quer dar paz, diz oi. Porque eu disse, paz, irmão, vamos lá vai o crente. Não é um problema. Eu cheguei a criar uma forma de cumprimentar geral. E aí, abençoado? A paz, abençoado. Sempre, para todo mundo eu falo isso. Até alguns professores me chamam de abençoado, só porque eu falo isso. E não me sinto envergonhado de forma alguma. Mas, claro, temos que entender que depende um pouco da maturidade espiritual isso também. Maturidade espiritual também é revelada. 2 Coríntios 9:7, irmão. 2 Coríntios 9:7. Maturidade espiritual também é revelada aqui. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Você sabe o que é a maturidade espiritual não contribuir? É ter um coração generoso, por amor, e não apegado à lei, não apegado a uma regra. Porque quando você se apega a uma regra, você põe limites. Quando você faz com amor, você não põe limites. Quando você se apega a uma regra, você quer voltar ao Antigo Testamento lá e viver a lei que os judeus viviam. Quando você age por amor, você usa aquilo como parâmetro apenas. É uma diferença muito grande. Então é interessante a gente perceber que entra a maturidade espiritual aí. Não faça as coisas pelo motivo errado. Faça pelo motivo certo. Por amor. Não por ganância, nem por constrangimento, nem por tristeza. Faça com amor. Outra coisa que nos traz a questão do alimentar-se. Romanos 7:22. Romanos 7:22. O irmão vai ficar craque lá no programa do computador. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. O homem interior é aquilo que nasceu de novo no crente, O Espírito Santo, Espírito renascido em nós. Esse Espírito me induz a amar a lei de Deus. Aqui a lei é traduzida por palavra, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Se a pessoa não tem prazer em estudar a palavra, alguma coisa está errada.
uma coisa não está legal. Aí ela vai virar o irmão, aquele irmãozinho assim, qualquer coisinha. Ô irmão, ô pastor, ô presbítero, ô fulano, você sabe onde é que tem na Bíblia alguma palavra que fale disso, daquilo, assim, assim? Ela não procura por ela mesma, ela não se alimenta sozinha. Ela precisa receber na boca a papinha, que nem o bebê. E o mais engraçado, você já foi a algum restaurante, por exemplo, assim, ó? Você não viu isso, né? Tomara que não tenha visto, espero que... É loucura que eu vou falar. Mas eu tenho certeza que ninguém vai chegar no restaurante, vai pedir que o garçom venha ali. Garçom, pega a comida aqui para mim, ó. Põe na tua boca, na boca do garçom. Mastiga, garçom. O garçom mastiga, agora passa para minha boca. Você não vai fazer isso, né? Mas e por que com a palavra muitas vezes você espera que façam isso para você? Dê mastigadinho para você. Nós precisamos crescer. Precisamos amadurecer no conhecimento da palavra. Porque senão nós vamos continuar sendo bebês espirituais. O marmanjão que não cresceu. A adoração. Gente, adoração é uma coisa incrível. O maduro na fé, ele sabe diferenciar adoração de louvor. O que é adoração e o que é louvor? Bom, eu não vou entrar nesse assunto especificamente porque não é minha área. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Louvor não é a mesma coisa que adoração. Ele pode fazer parte da adoração. Mas a adoração começa lá na tua casa. Com o teu joelho no chão. Com a tua vida com Deus. O louvor é tudo aquilo que as pessoas veem na tua vida. Enxergam. A adoração é íntima. É você e Deus. Então, irmão, eu digo uma coisa para você. Se você não adora a Deus, e não existe adoração que não seja íntima, se você não adora a Deus, você pode ficar com o joelho cabeçudo aqui na igreja, de tanto orar. E pode ficar fininho de tanto jejuar. Mas a tua oração e o teu jejum não vão fazer diferença nenhuma. Adoração é andar com Deus. Eu estou resumindo, tá, pessoal? O entendimento. Se o irmão puder colocar 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel, ali voltou uma parte, os filhos de Israel não desvanecessem. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, Moisés aqui se refere à lei, tá, pessoal? Um véu está posto sobre o coração deles, contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos sem o entendimento do Espírito para o Antigo Testamento, nós nos apegamos à lei. E isso falta maturidade, porque há um véu sobre o rosto. Quando nós lemos essa lei com esse véu sobre o rosto, nós não vamos entender o espírito da lei, o espírito da graça que permeia toda a Bíblia, toda a palavra. Então nós precisamos tirar esse véu. Precisamos tirar esse véu. E esse véu só é tirado na maturidade, no caminhar, no andar. Quando nós não temos maturidade suficiente, nós também não percebemos que não estamos sendo noiva. A palavra diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Nós não estamos sendo noiva. Quando muito somos amantes. A diferença entre a noiva e a amante, a noiva ou a esposa do Cordeiro, é muito grande. Você sabe por quê? Porque a amante, ela fica com a parte legal só, né? A festa, os presentes, as saídas na surdina, na aventura. Mas ela não vai lavar a cueca do amado. Ela não vai lavar a louça dentro de casa. Ela não vai lavar a roupa dele. Ela não vai cuidar dos filhos dele. Por que é que nós agimos como amante às vezes? Por que é que nós não conseguimos entender que o reino de Deus é maior do que o nosso próprio umbigo?